glaucoma é uma das principais causas de cegueira no país, mas com exames de rotina, gente, a perda total da visão pode ser evitada, viu? Aqui no estado, o diagnóstico precoce da doença aumentou. Há 8 anos, o José Luiz percebeu que a visão não estava boa. Comecei a notar o problema quando eu pilotava à noite. Os carros vinham em minha direção, dava para mim entender que todos eles estavam com o farol alto. Quando começou a surgir esse problema, eu caminhando em Vitória uma vez, parei no camelô. Eu coloquei o óculos, as letras cresceram, eu achei que era problema da idade, a visão cansada, e comprei esse óculos e comecei a usar. Um dia, o problema piorou. O comerciante acordou com os olhos inchados. Procurei um oftalmologista e me foi dito que o meu caso era sério, que era um glaucoma avançado, um glaucoma raro. E em 2019 fiz a primeira cirurgia do primeiro olho, que foi o olho direito, né? E depois disso, depois de 2 meses, 3 meses, fiz o olho esquerdo, onde não teve recuperação. Eu perdi totalmente a visão e, graças a Deus, me restou 20% do olho direito. O glaucoma é uma doença silenciosa e progressiva que pode danificar o nervo óptico e, se não tratada, pode causar cegueira. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. Só aqui no estado, nos últimos 5 anos, mais de 60 mil exames para a detecção do glaucoma foram realizados. E até a semana passada, mais de 10 mil pacientes retiraram medicamentos para tratamento de glaucoma nas farmácias cidadãs do estado. O glaucoma é silencioso na maioria das vezes, porque às vezes a pessoa nem percebe, ela vai perdendo num olho e depois no outro. Então, essa pessoa começa a perder a periferia do campo e não o centro, e ela vai aí sem controlar a pressão intraocular, né, e conhecendo a doença, tratando da forma adequada, ela vai perdendo a visão lentamente. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, entre 2% e 3% da população acima dos 40 anos já tem glaucoma. Além da idade, a predisposição genética também é um fator de risco. Por isso, consultas regulares com oftalmologista podem reduzir o risco de cegueira. O tratamento envolve o uso de colírios, né, que tem que ser usado todos os dias, tem várias classes de colírios hoje. A gente tem lasers também que podem ser feitos dentro do olho para que façam um papel aí do colírio. E as cirurgias também, né? Aquilo que você já perdeu não volta, mas você consegue hoje, com todas essas armas que a gente tem, bloquear a perda da visão aí da pessoa. Pelo SUS, a porta de entrada para diagnóstico e tratamento da doença é a Unidade Básica de Saúde. Na Grande Vitória, as prefeituras oferecem consultas e exames oftalmológicos. Se necessário, o paciente é encaminhado ao estado para o tratamento do glaucoma. E agora, então, é o momento do nosso quadro E aí, doutor? E ainda nesse assunto, gente, visão. É mito ou verdade? Cá entre nós, quero sua opinião, hein? Conta aí, aconteceu isso com você? É mito ou verdade que depois dos 40, quem ainda não tem dificuldade para enxergar, vai ter? Diz que é só fazer 40 que a gente já coloca um óculos, não é verdade? Eu passei por isso, viu? Vem cá. Vamos ver se é mito ou verdade. Aqui no nosso estúdio, eu recebo o doutor Marcelo Dacol. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, telespectadores. Já Obrigado vão pelo convocar convite. todo mundo a mandar as perguntas, não é isso, doutor? E a gente recebe aqui, olha, Elisângela. Elisângela já está com óculos dela. Foi só fazer 40 também? Começou? Dormi com 39, acordei com 40, já achei o braço meio curto para ver o celular, ver as letrinhas. Doutor, será que o braço está encurtando? Eu acredito que sim. Não, Existe não é um caso isso, de braço curto. Existe isso, doutor? Existe sim, Roberta. A partir dos 40 anos começa a se manifestar a presbiopia, que é a dificuldade de ler, a dificuldade de ter a visão para perto. Algumas pessoas realmente relatam, como ela, do dia para a noite. Tem pessoas que chegam, nossa, eu lia bem até completar 40. Algumas pessoas têm esse surgimento precocemente, aos 39, 38, algumas um pouquinho depois, 41, isso vai de pessoa para pessoa, mas o mais comum é aos 40 anos. O que eu percebi, por exemplo, comigo é que aos 40 dobrou o meu grau. Parece exatamente, eu já estava usando, mas assim, um grau bem suave. E aí, de repente, eu falei, uai, o que aconteceu depois dos 40? E o que faz, às vezes, começar um pouco antes? Tem algum hábito, alguma rotina no dia a dia que está antecipando isso? Não, para presbiopia não tem assim, nada que cause essa antecipação.
Mas hoje, como você abordou aí, as crianças nas telas, sim, para as crianças, o excesso de uso de telas tem feito aumentar a miopia, a incidência de miopia e aumentar também o grau. Por isso a importância de fazer todo o cuidado de acesso à tela em relação ao tempo que fica, à distância que usa. Elisângela, a sua queixa é com o quê? Leitura. Para ler, assim, as letras já começaram a embaraçar, ver foto no telefone, assim, aí a imagem começou a ficar um pouco distorcida. Essa foi a dificuldade. Que A tem leitura se- para perto? Para perto, para E para perto. longe? Para longe, beleza, tranquilo, por enquanto, graças a Deus. Mas aí, como eu fui no oftalmologista, aí ele falou acima dos 40, né? Aí já tinha que fazer bifocal e tal. Aí já me senti uma senhora de 50, né? Mas é bem rápido, né? Essa evolução é rápida, doutor? Ela vai aumentar, o grau vai aumentar cerca de 0,25 a meio grau todo ano, na maior parte dos pacientes. Ela não tem dificuldade para longe, só para perto. Você provavelmente já devia ter um pouco de grau para longe quando iniciou de perto, por isso que você notou que aumentou o grau, que na verdade faz uma soma do grau de longe com o de perto para fazer o óculos da visão de perto, então assusta mais. Olha, já tem perguntas aqui, vão abrir espaço para os nossos telespectadores, que o quadro E aí, doutor, conta muito com a sua participação. Manda para a gente as suas perguntas. Boa tarde, o Alberto tem 42 anos e recentemente descobri hipermetropia. Nunca usei óculos na vida. Pois é, às vezes a gente se gaba, né? Nunca usei. E aí, de repente, uma hora para outra, entra para o time. Tem gente falando, sim, depois dos 40 eu comecei a usar óculos. Boa tarde, Alberta. Eu também dormi com 39 e acordei com 40 e corri para o oftalmologista. Tem gente dizendo, Roberta, é verdade, com 39 eu tive que procurar um oftalmologista e ele disse que era por causa da idade. Minha mãe tem um tipo de escama nos olhos, esse já é outro relato. Ela tem 60 anos, quase não enxerga. Já tem anos que ela faz exame de vista. Outro comentário, boa tarde, gostaria de saber se praticar musculação pesada pode prejudicar quem já tem glaucoma. Essa é a pergunta do Marley Landim de Cariacica. É verdade, doutor? Marley, não, para o glaucoma não, mas aumenta o risco de descolamento de retina, principalmente se o paciente já tiver alguma fragilidade na retina ou for portador de miopia, principalmente miopias elevadas, né, acima de 4, 5 graus, porque a retina é um pouco mais frágil, quando a gente levanta muito peso, faz muita força, aumenta a pressão intraabdominal, que a gente chama de manobra de Valsalva, e pode levar o descolamento de retina. Agora, quando você se deu conta de que você, de fato, chegou a hora, tem que usar óculos, você tentou postergar isso um pouco? Muitas vezes, até hoje. Aí eu uso óculos assim, mas quando vou ler, olhar a rede social, ficar um pouco mais Você tempo tenta na tela. evitar usar Com óculos? certeza. Mandei até fazer vários. Eu trabalhei numa ótica, né, comunitária, e aí eu ganhei 6 óculos para combinar com as roupas e tal, mas mesmo assim tento evitar. Doutor, é importante a gente entrar nesse assunto, porque muita gente tem esse processo assim de aceitação e aí vem um mito ou uma verdade que você vai esclarecer agora por trás disso, dizendo assim, não, é importante exercitar a musculatura. Existe isso ou não? Se a gente não usar o óculos, pode até prejudicar. Então, não existe exercício para estimular a musculatura para focar a visão, não tem. Se não usar o óculos, vai progredir o grau da mesma forma. O importante é consultar com o oftalmologista para que não passe para você um grau a mais do que você precisa. Porque se você usar um grau a mais do que você precisa, o músculo acaba trabalhando menos, acaba sendo o contrário. Tem uma pessoa perguntando aqui, doutor, boa tarde, Alberto, eu tenho 30 anos, quando eu estou no meu escritório, eu começo a ler, meus olhos começam a doer na lateral e começa a sair muita água. Ele quer saber se isso é normal. Provavelmente, se é na tela, no computador, né, ele falou que está no escritório, ele pode ter algum grau de hipermetropia ou de astigmatismo, que ele tem que focar, forçar, às vezes, quem tem astigmatismo tem que comprimir o olho para conseguir focar melhor, e aí vem alguns pacientes reclamam de ardor, às vezes cefaleia e lacrimejamento, aí como ele relatou.
Ó, tem outro comentário aqui da Karina, de Jucutuquara. Beijo, Karina. Eu sempre usei óculos para longe, miopia e astigmatismo. Aí, quando fui fazer o check-up com 42 anos, menina, ela botou assim, menina, o grau de perto apareceu e já com 4 graus. Doutor, tem como fazer uma cirurgia para regredir? 8 graus para longe, 5 para perto e ela está com 56 anos. Se for a miopia, hoje nós temos a cirurgia refrativa a laser. É uma cirurgia que dura alguns segundos, corrige 1 grau, de 6, 8 graus, se a córnea tiver as condições ideais para a cirurgia. Cirurgias que duram em torno de 30 segundos cada olho, tem essa correção para longe. Para perto, as opções hoje são implantes de lentes trifocais, para quando o paciente já tem início de catarata. Você está com quantos graus? Eu tô com 75 em um e 1 em outro. Está preparado, então, para de ano em ano subir quanto, doutor, você disse? Cerca de 0,50 por ano. Já tá tendo esse acompanhamento aí? Estou preparada ainda não. Mas a gente vai se adaptando. Vai se adaptando. Olha só o comentário que chegou, doutor. Tenho 53 anos e não uso óculos. O meu grau é baixo, não é necessário usar. Inclusive, minha CNH também não tem essa obrigação. O que explica, né? Casos de pessoas que passaram já do 40, no caso, essa daqui tem 53 anos e não entrou para a nossa fila aqui. Se ela tem grau, se ela tiver grau para longe, como ela falou que passou na CNH, provavelmente ela não tem grau nenhum. Algumas pessoas vão desenvolvendo, a partir dos 50 anos, um tipo de catarata que ajuda a focar a visão melhor para perto, porque ela vai simulando a miopia. Vai diminuindo primeiro a visão de longe, melhorando a de perto, gradativamente. Olha, e isso pode ser genético também, doutor? Existe? Não, a presbiopia, que é a perda da visão de perto, todos nós vamos ter. Então não é porque o pai tinha uma visão maravilhosa que você está ali se achando, pensando que você é privilegiado. Não é por aí, né, doutor? A visão de perto, não. Todos nós vamos precisar. O míope, Roberta, que como ele tem dificuldade para longe e facilidade de perto, quando chega aos 40, ele pode passar a tirar o óculos para conseguir enxergar de perto. Então, alguns relatam isso. Agora eu preciso tirar o óculos para conseguir enxergar de perto. Chegaram 2 perguntas aqui, chegaram várias, mas essas 2 aqui estão bem interessantes, falando falta de vitamina pode provocar glaucoma, e tem gente perguntando, alguma vitamina que ajuda na prevenção? Tem, doutor, vitamina? Não. Glaucoma não tem relação com o uso de vitaminas. A vitamina A é importante para a visão e nós temos uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que numa forma dessa doença, ela tem 2 formas, a seca e úmida. Numa dessas formas, a gente utiliza a reposição de ômega 3, luteína, que é uma forma de preservar a progressão aí da visão, segurar um pouco, né, a progressão da doença. O jeito, gente, primeiramente, né, é se reconhecer como uma pessoa que precisa e aproveitar e investir, um de cada cor aqui para acompanhar o look e surfar na onda, né, amiga? Ficar estilosa de óculos. Pronto, é isso aí. Elisângela, obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada também, doutor Marcelo. Obrigado, boa tarde. Sempre, Espaço viu? muito importante para a saúde. Com certeza.